Companheiro Brasileiro, secretário-geral do meu diretório. Amém. Obrigado. Boa noite, companheiros e companheiras. O Lita já me apresentou a vocês. Eu gostaria de agradecer aqui a ele e a colega Isilda, que no mês de novembro nós estivemos na Vila Maria e foi quando nós começamos a tratar do assunto e fazemos esse nosso ato aqui em defesa do PT, em nossa defesa. Então, já anteriormente estávamos presentes junto com o Socol, tivemos lá no Sindicato dos Engenheiros, naquele outro ato que houve lá no centro da cidade. E nesse mesmo molde, aqui, hoje, eu fico contente em ver a POSP com todos os companheiros da Zona Norte, com os outros companheiros que vieram dos outros desejos, dos outros distritos, e agradecer também os nossos representantes, os parlamentares, o senador Suplicy, o Genuíno que já foi, ao companheiro Solato, ao rapaz que está aqui, que aos 16 anos já enfrentou uma barra muito difícil na vida, e a todos vocês que estão aqui que contam a história do PT. Veja só, eu, como petista, iguais a você, não tive o mesmo problema que eles tiveram, mas sofri na carne as mesmas insinuações, as mesmas calúnias e injúrias, e venho sofrendo até hoje, porque sou petista desde a fundação do PT. Como disse o companheiro que saiu aqui anterior, o Agenor, Heitor, eu não era militante com a carteirinha do PT, mas estava brigando, estava junto sempre com os amigos, com os companheiros, fazendo sempre a briga pelo PT, desde 1980. O Genuíno, quando foi candidato a governador, esteve na Vila Medeiros, eu lembro que fosse hoje, ele passando em frente, fazendo a campanha, falando na Avenida Nossa Senhora Moreira, de outro lado, uma pessoa que havia trabalhado, que me conhecia eu da faculdade, saiu gritando que nós éramos todos os corruptos, todos os ladrões, que nós queríamos apenas, como Partido dos Trabalhadores, nós éramos comunistas e que nós queríamos as casas de todo mundo e que todo mundo ia perder as casas. Naquela época era assim. Eles não existiam nesse salão agora, mas falavam que nós, se entrássemos no poder, se nós pegássemos depois com o presidente Lula, que nós íamos tirar as casas de todo mundo, que todo mundo que tinha duas casas ia perder, que nós estávamos ali para tomar. Então todo mundo ficava xingando e falando. Eu via meu próprio vizinho olhar e falar assim, camada de vagabundo. Eu falava, o cara me conhece desde pequeno, sabe que sou trabalhador, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Sou advogado de formação e família pobre, que lutei para conseguir chegar aonde estou. Então eu continuo lutando e continuo sempre brigando pelo PT e brigando por todos nós. Eu acho que a gente não pode esquecer isso. Eu gostaria que esse ato hoje que está acontecendo aqui acontecesse nos outros jornais, nos outros distritos, que seja na leste, na norte, e toda no sul, para que nós possamos nos unificar, para não acontecer o esquecimento, para não deixar com que a direita nos esmague. Porque o que realmente eles estão fazendo é o que o pessoal todos já falaram aqui. Eu digo e confirmo aquilo que eles estão falando, que a história fala a mesma coisa. Em 1947, em 1964, todos os golpes que a direita sempre deu na esquerda foi porque se a esquerda começa a crescer, eles arrumam um jeito. Agora arrumaram esse, pegando a nossa maior carta magna, nossa Constituição, passando por cima dela, fazendo que o nosso maior defensor de todos os direitos, os ministros do Supremo, rasgarem a Carta Magna, fazendo que um julgamento sem ter provas, sem dar o direito de que as pessoas se defendam. Não tem segundo juízo. Para eles foi o único primeiro. Já cabe um recurso. Esperamos que a gente consiga vencer isso, para que daqui 20 anos, 30 anos, a história não venha dizer que eles foram os mártires. São sim nossos mártires, mas não gostaria que fosse dessa forma. Gostaríamos que fossem todos inocentados e que esse julgamento fosse, pelo menos publicamente dito, que foi pior feito que a nossa jurisprudência vai impedir isso acontecer. Rasgarem a nossa Carta Magna, passarem por cima do direito de todos. Então, um abraço.
Boa noite, espero encontrar vocês em outros atos. Contem comigo. Obrigado. Obrigado, Braz. Próximo inscrito, companheiro Eugênio Harmônico, diretor da enfermaria. Companheiros, nós já tentamos enviar vários companheiros aqui, muitos dos quais a gente tem divergências, mas são diferenças dentro do mesmo campo, que é o campo da esquerda, que é o campo dos que lutam não pelo governo do Partido dos Trabalhadores, mas que lutam para que o Partido dos Trabalhadores seja um efetivo instrumento para o poder dos trabalhadores, das amplas massas sociais e de uma nova ordem econômica internacional, onde o imperialismo e as suas agências deixem de ditar as regras. Nós estamos num país ainda, na América Latina, que apesar de termos o Partido dos Trabalhadores 10 anos do governo, com o nosso apoio, com a nossa luta, muitas vezes com uma luta que não é honrada pelas próprias lideranças do Partido dos Trabalhadores, ao tempo em que os aliados políticos, que vão nos trazer lá na frente, têm um espaço que a militância não tem e que deveria ter. E aí se invoca a burocracia, hierarquia, representatividade, que nós antes engolíamos porque ainda existia um padrão de democracia interna no partido que justificava. Mas essa democracia interna, das escolhas democráticas, foi substituída pela escolha dos caciques. E muitos desses caciques, lideranças, que nós vamos continuar apoiando, porque respeitamos a luta deles, porque respeitamos a história, porque respeitamos o passado e porque também, como nós os vemos também como um meio, não descarnado, não sem sensibilidade, não sem consciência, não de uma forma desumanizada, de realizar uma perspectiva maior que a perspectiva da conquista do poder. E essa perspectiva, ela passa por uma política ofensiva do ponto de vista da comunicação. E depois de 10 anos, o Partido dos Trabalhadores não está preparado para enfrentar a guerra da comunicação. E se verga não a opinião pública, a opinião da imprensa travestida de opinião pública. A mesma imprensa que traveste 2 ou 3 técnicos reacionários, conservadores, que contratados pelas empresas, em técnicos neutros, quando eles são agentes de verdadeiros partidos eletrônicos, que são os mesmos que não vociferam contra a tutela que as Forças Armadas do Fundamental ainda continuam a exercer sobre nós, mas fazem a campanha, e eu respeito quem pensa diferente, mas eu preciso dizer isso daí, dessa agente do imperialismo internacional, querendo ou não querendo, inocente, útil ou não, mas como a gente tem que assumir, mas existe lado, porque o processo não é individual, o processo é coletivo, e a gente tem que assumir um lado, e ver para onde pende o processo, e essas mesmo, que é essa blogueira que hoje está aqui, no Brasil. E que tem um espaço na imprensa que os nossos companheiros que foram condenados não têm. Por que será? Não é de se perguntar? Mas nós sabemos, porque do inimigo de classe, de suas agências, nós não podemos esperar nada. Eles também manipulam, muitas vezes se pensa que nós nos estamos manipulando, eles estão nos manipulando. Prestes a dar o bote. Tem que responder a essa crise econômica internacional e ficam inflando a pequena inflação brasileira. Ficam inflando as limitações do nosso desenvolvimento, quando nós estamos nos desenvolvendo, apesar da crise econômica.
Então essa realidade é que está colocada. Nós temos que retomar um PT que foi construído de baixo para cima. E um dos motes fundamentais é essa luta. Porque isso não é campanha eleitoral, onde tem o comando da campanha, que fica tentando controlar a autonomia relativa que a militância deveria ter. Tem mais autonomia franchise de empresa do que militante na hora que militante de base de diretório na hora que quer fazer campanha política. Porque aí vem, né, os comissários do povo, né, tutelando, né, a nossa liberdade. Então o PT é o Partido da Liberdade, né, tem que retomar esse processo e tem que se construir. Nós temos que retomar a construção de baixo para cima. E nós não vamos, né, lograr atingir a razão dos dirigentes para que eles mudem de posição, porque nós estamos vivendo nada menos do que a manifestação nessa conjuntura das velhas concessões de classe, né, de quem substituiu, né, a mobilização pela negociação. E eu não sou contra a negociação, mas a negociação supõe mobilização se você tem como perspectiva a conquista do poder ou diferente de ser governo, né, com todas as limitações que nós temos. Era isso. Obrigado.